Vamos lá e agimos como todos. Seria melhor, no entanto, se aproveitássemos o exemplo dele, criando onde nós vivemos obras semelhantes de caridade. Não precisa ser igual. Obras de amor ao próximo. A transformação do mundo para o bem pode começar ali. Naquela noite, ao despedirmos-nos, Chico abraçou-nos com carinho. Venha sempre. Em nossa memória, vimos outrora Chico em Pedro Leopoldo, às 6 horas da manhã, em plena névoa fria, despedindo-se de nós com as duas mãos para cima. Que grande distância nos separa agora desse tempo e como ele andou pelo mundo peregrinando. 68. A sopa. As crianças são como os pássaros, pássaros de Deus. Riem, comem e brincam e na ingenuidade de suas almas nos lembram a palavra do Senhor. Deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino de Deus. O que se fizer hoje para as crianças se faz em favor do futuro do mundo. A criança é o futuro, exclamou Emmanuel. Chico ama as crianças. No Ave Cristo, em Roma, nós assistimos àquela cena da morte de Silvano. Quinto Varro voltou o seu olhar para os pequeninos e amou-os até o fim. Que nós saibamos, Chico não organizou ele mesmo nenhuma obra de assistência direta às criaturas, a não ser a sopa das crianças em Uberaba e o Natal com a distribuição de alimentos ao povo. Tem estimulado outros companheiros a realizarem essas obras. Ele permanece na missão do livro e na orientação direta dos que dele necessitam. Não fez organizações. Mas a sopa, ele fez. Não sei se foi ideia dele, mas ele tem o maior carinho com as crianças. Diariamente quase 1000 sopas são servidas aos menores. Quando chega a hora da sopa, as crianças aparecem correndo de toda parte, grandes e pequenos. Vêm sujas, rasgadas, pobrezinhas e se sentam à mesa tosca, onde mulheres cheias de amor, em grandes caldeirões lhes servem a sopa quente nos pratos limpos. Alguns mendigos também se sentam à mesa e adultos que acompanham algumas crianças também comem. Os visitantes, que não precisam, se sentem tentados a comer. É uma grande alegria. As crianças, muitas delas esfomeadas, repetem o prato mais de uma vez e aos que escondidamente enchem uma lata que trazem para levar para os irmãozinhos e a família, que ficaram em casa. Essa é uma obra extraordinária de amor ao próximo. Chico vem conversar com elas, faz-lhes carinho e esclarece os visitantes, que o enchem de perguntas. As panelas brilham e a cozinha ao lado da coberta onde se abrigam os comensais está sempre movimentada. Todos nós nos sentimos ali como se estivéssemos em nossa própria casa e recebemos aquele calor de solidariedade humana. O ambiente é o mesmo da Casa do Caminho, da comunidade cristã de Jerusalém. Os bancos simples e a pobreza recordam os primeiros tempos do cristianismo e a vida dos apóstolos. As crianças são como pássaros, os pássaros de Deus que vêm comer felizes nas mãos do santo. A tarde estava cheia de sol, os pardais rolavam na poeira da rua, as folhas do outono caem uma a uma, rodopiando no ar. Nosso pensamento se perdia no infinito como se contemplássemos um oceano sem fim. Tudo falava de amor e de ternura. Recordávamos os dias de nossa infância quando líamos empolgados o Guarani e da janela do sobrado, de quando em quando, tirando o olhar do livro, olhávamos o céu. Nosso pai, nossa mãe. E lá ouvíamos de novo Casimiro de Abreu murmurando a sua canção. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida! E ainda, da pátria formosa, distante e saudoso, chorando e gemendo meus cantos de dor, eu guardo no peito a imagem querida do mais verdadeiro, do mais santo amor, minha mãe. E a visita à casa paterna, de Luiz Guimarães Júnior, começou a brincar na minha saudade, como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno. Eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo, era esta sala. Oh! Se me lembro e quanto! Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade.
Os versos também como folhas de outono rolavam uma a uma na minha mente. Chico conversava com o grupo e ria. Aproximamo-nos dele com carinho. Falava de muitas coisas, contava histórias. Sabem de uma coisa? Um dia destes uma pessoa muito interessada na doutrina me procurou e me perguntou: Chico, como é que a gente faz para entrar no espiritismo? É muito fácil, respondi. A gente vai lendo uma página, ouvindo um orador, recebendo um passe, e quando assusta já entrou. A pessoa ficou muito admirada. Uai, Chico, é assim? E acrescentou, ela ia saindo, quando lhe puxei o braço e lhe disse, eu gostaria de saber como se sai dele. O homem olhou-me mais espantado ainda, disse o Chico, dando uma gostosa gargalhada. De certo, ali estavam mais de 1.500 pessoas para serem atendidas. E eu fiquei pensando que doutrina é como o primeiro e virginal abrigo, como o lar de nossos pais, o nosso primeiro lar, a gente nunca mais sai dela. 69. Pescaria. Alguns rapazes espíritas de Belo Horizonte se tornaram amigos de Chico Xavier. Entre eles, Carlinhos e Arnaldo Rocha. As visitas entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo se intensificaram. A irmã do Carlinhos, Doti, hoje casada com Henrique Rodrigues, e a mãe, recebiam um grande médium em sua casa Rua Tupinambás, num apartamento, sobre a loja de fotografias. Estive lá muitas vezes, eu também era amigo deles, mas escondiam o Chico de todos. Mantinham em total segredo, no entanto. Os espíritas de Belo Horizonte sabiam que no sábado e domingo, o Chico estava lá. Nessa ocasião, eu já me transferira para o Rio e ia a Belo Horizonte 1 ou 2 vezes por ano. Invariavelmente, ia lá. Cumprimentava-os e desaparecia, buscando nossos amigos da fraternidade. Uma vez ou outra coincidiu de encontrar o Chico. Numa dessas visitas, porém, soube que o Chico, de vez em quando acompanhava os rapazes à pescaria de Lambari. Insistiam com ele, e o médium para não desagradá-los e também para gozar-lhes a companhia ia junto. À beira do rio, armava a vara e ficava com a unha na água esperando o peixe. Fiquei impressionado com o Chico. Chico pescando. Pegando o peixe. Não comentei o fato, mas estranhei. Ele não era pescador. Nós pelo menos não sabíamos disso. Nós sim, gostávamos de pescar, mas ele... A ideia ficou pulando em nossa cabeça como lambari fora d'água. A vida rodou na ampulheta do tempo. Um dia, alguém conversava conosco em Belo Horizonte e falava-se sobre o Chico com muito entusiasmo. Você sabia da última? O Carlinhos e o Arnaldo Rocha iam pescar aos domingos e levavam o Chico. Todos pegavam peixe, menos ele. O coitadinho ficava quieto, esperando o peixe, e, nada. Um dia destes, estranhando o fato, um deles olhou a unhada do Chico e não encontrou anzol. Meu interlocutor deu uma risada, nós também rimos. Não tinha anzol. O Chico colocava a linha no rio, mas colocava sem anzol. Agora compreendíamos melhor um homem de Deus. Ide, bando de aves peregrinas, ide. Atravessai os pélagos rugidores. Ide pescar almas para Deus e consciências para a pátria. Essas as palavras que nós escrevemos aos 13 ou 14 anos de idade, num discurso chamado Livro Simbólico e pronunciado no Ginásio Mineiro de Belo Horizonte. Ele também ia atravessar os pélagos rugidores e viera pescar almas para Deus. 70. A personalidade. Nascido a 2 de abril de 1910, signo de Áries, Chico tem as contradições próprias do seu signo. O protegido de Áries é sempre uma criatura estranha, cheia de altos e baixos. Embora um tipo de Áries elevado, Chico não foge às determinações inexoráveis do signo. O carneiro com 2 chifres. Como o carneiro, exibe bondade, os chifres, porém, denotam agressividade ou pelo menos capacidade de defesa.
O médium de Pedro Leopoldo é um cordeiro que de vez em quando se defende a si mesmo. Não dá chifradas, mas mantém-se na defensiva e afasta-se no momento que julga propício. Figura completamente diferente de todas as criaturas que já encontramos, apesar de à primeira vista parecer-se quando era mais jovem, um moreno cego de um olho. Meão de altura, como se diria no passado, era imensamente gordo, quando o conhecemos há 26 ou 27 anos atrás. Nos últimos anos, por questão de saúde, emagreceu tanto que anda buscando Gandhi. Está de uma magreza franciscana. Sempre simples no vestir, apenas nas solenidades importantes aparece com um terno na moda e de gravata. Há 20 anos era simples. Caráter íntegro e impõe a si mesmo uma disciplina férrea de trabalho e não se afasta 1 centímetro de suas responsabilidades. Haja o que houver, nem o faria por quem quer que seja, nem pela criatura que mais amasse no mundo. Se percebe que a sua conduta põe em risco seu trabalho ou a idoneidade de seu trabalho na doutrina, afasta-se e corta relações, dura, rija impiedosamente com os amigos. Não tem contemplações, nem consigo, nem com os amigos, nem com os seus próprios sentimentos. Afasta-se e fecha a porta de sua casa para a pessoa, até a mais amada. Sensível de uma sensibilidade que o mundo inteiro conhece, irradia essa disciplina à sua volta e impõe-na aos que com ele trabalham. Poucos são os que aguentam o que ele aguenta. Dorme pela madrugada e parece que invariavelmente levanta-se antes de 7 horas da manhã. Tem sempre um sorriso para todos e uma palavra de amor para os que o procuram. Gosta de piadas puras, evangélicas e parece adorar os ditos espirituosos. Para tudo tem sempre uma historieta para contar e dá gargalhadas felizes ao seu forte. Onde aparece todos riem e o rodeiam. Nunca está só porque aqueles que o veem acorrem para ele sequiosos de sua palavra. Às vezes, tem-se a impressão que fica pensativo e triste, mas é apenas por um momento porque logo depois sorri e espairece, como um sol após a sombra. Ama os amigos e ajuda até os inimigos. Renunciou a tudo por amor de todos e compreende todas as coisas. Para nós é Sócrates reencarnado, embora se pareça profundamente com Francisco de Assis. 71. Anotações sobre carne. Imenso é o mar de nossas recordações. Tanta coisa nos vem ao pensamento. Se todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, exclamara Paulo. Assim, também, nós. Se nos recordamos de muita coisa interessante sobre o Chico, nem todas, no momento, devem ser publicadas. Ele continua vivo aí e, muitas vezes, só depois de morto é que temos condição para suportar o que se escreve a nosso respeito. Fomos a Pedro Leopoldo e almoçávamos num restaurante modesto com o Chico. Grande alegria. Infelizmente não leváramos o fotógrafo. Umas 10 ou 12 pessoas. O garçom, humilde, do bar, servir a mesa e colocar um bife com ovos para todos e naturalmente, também, no prato do Chico. Disfarçadamente, ficamos observando. Chico afastou o bife para um canto. Percebendo que a maioria o olhava e que todos estavam indecisos se comiam ou não a carne, cortou um pedaço pequeno, introduziu na boca e ficou a rolá-lo nos dentes. Os outros, diante disso, comeram. Mas foi com muito jeito que, no fim, vimos o Chico deixar cair de novo o pedaço de carne no prato. O resto do bife lá ficou. Comeu tudo, menos a carne. Em O Consolador, pergunta 129, está escrito: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E a resposta de Emmanuel: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar-se semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal,
sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, onde tantos operários fabricam o seu pão cotidiano, sem que as suas peças possam ser destruídas sem perigos graves, de um dia para o outro, e consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos, dedicadamente, pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Alguns outros companheiros parece que, no fim, também perceberam o bife abandonado. Nessa época, pois, Chico não comia carne e Emanuel, através de Consolador, como vimos, esperava os tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Valdo Vieira, no entanto, era médico, apesar de médium. Começou a combater aqueles que não comiam carne, preocupado talvez com a saúde humana, mas contrariando frontalmente os ensinamentos de Emanuel. Considerar-se-ia, por acaso, a si mesmo, maior que Emanuel? Esse combate prejudicou o desenvolvimento maior do movimento da fraternidade. Chico, no entanto, nunca combateu a abstenção de carne. Saímos do restaurante, despedimos-nos do Chico, alegremente, mas aquele quadro permaneceu para sempre em nosso pensamento, um pedaço de bife abandonado num prato. O grande médium deixara-o com simplicidade e humildade, como alguém que deixa caída alguma coisa imprestável. 72. Alberto Deodato e Hermes Fontes com Chico Xavier. Nosso pensamento, como um pássaro, voou para Belo Horizonte, nossa terra natal. Ali nascemos, ali estudamos, ali vivemos. A velha escola de direito ladeada de palmeiras imperiais ainda permanecia em nossa retina, como a imagem do lar paterno. Infelizmente, a mão do homem, aflita e desorientada, destruíram o velho prédio e com ele desapareceram as figuras veneráveis dos grandes mestres do direito de nossa juventude. À proporção que envelhecemos, recordamos mais o passado. Arduino Bolívar, Mendes Pimentel, João Franzen de Lima, Mata Machado, Magalhães Drummond. Os velhos. Pinto Antunes, Alberto Deodato. Os moços. Havia outros, mas não lhes lembramos os nomes, embora recordemos perfeitamente a imagem. A gratidão simplesmente não paga o que recebemos deles em cultura, conhecimento e orientação. Belo Horizonte de nosso tempo. As palmeiras flutuando ao vento, os estudantes declamando versos ou fazendo violentos discursos políticos. A polícia que aparecia de repente os escorraçava. As tardes batidas do sol e os arvoredos vivos cheios de pardais que transformavam as árvores num ser diferente. O vozerio dos pássaros lhes davam a vida de seres do reino animal. Partimos para Belo Horizonte. Há muitos anos não víamos o Deodato, mais de 20. O orador empolgante, sempre bem vestido, de lenço branco espalhafatoso, caindo do bolso. Rodamos pela Fernão Dias umas 8 horas. Ele estava na varanda, quando chegamos. Bem vestido como sempre, forte e jovem. Parece que o tempo não lhe modificou nada. Apenas os cabelos brancos. Olá, Ranieri, saudou-nos com uma memória espantosa. Por onde você tem andado? Por São Paulo, professor. Abraçamo-nos. Fui seu aluno, professor. Sei disso. E sua mãe como vai? Apresentei os amigos e sentamo-nos na varanda para conversar. Falamos a respeito de faculdades, que era o nosso objetivo. Deodato, membro do Conselho Federal de Educação, poderia nos orientar. E ele orientou alegremente e bem, a mesma verve, o mesmo entusiasmo, a mesma vivacidade. Muito pouca coisa mudou. O cronista parecia que ele, satírico, crítico terrível, audaz. Rimos-nos e admiramos. Quanto ano teria? 73? Não ouvimos bem,
Seria isto espantoso. E viaja constantemente para Brasília e de lá traz pacotes e pacotes de processos para relatar. Os cabelos estavam absolutamente brancos, mas como era jovem a sua fisionomia. Saímos alguns minutos e fomos buscar um livro no carro. Colocamos a dedicatória e lhe entregamos. Como o senhor é escritor, lhe trouxemos este livro. Olhou o livro, Chico Xavier, o santo dos nossos dias. E deu uma gostosa risada. Como, você também já aderiu a essa loucura espírita? Sou espírita há muitos anos. Este livro é a quinta parte de uma obra que estamos escrevendo sobre o Chico. Somos amigo dele. Olhou-nos simpaticamente e logo ficou sério. Sabem de uma coisa? Eu assisti a uma reunião com o Chico que me deu com o pau na cabeça. O homem é espantoso. Eu era muito amigo do Hermes Fontes. Vocês sabem, o Hermes. Sabemos o poeta. Pois sim, o poeta. Hermes era feio, uma quase mudo. Pequeno, cabeça enorme. Éramos amigos de muitos anos. Assisti o casamento dele. Era da minha terra. Éramos muito unidos. O Hermes sofreu demais com a mulher. Ela o traía quase que dentro de casa. E ele não tomava atitude, até que um dia se suicidou. Olhamos o Deodato, cabelos brancos porém rijo como um cerne. Que idade tem o senhor, professor? 73. Era extraordinária a energia que irradiava dele. E o Hermes morreu quando, não sei bem, há uns 30 anos. Por um momento meditamos. Aquele homem conhecera de perto o poeta das apoteoses e com ele privara. Grande poeta, o Hermes. Grande poeta, comentou Deodato. A mulher, com o suicídio, ficou desesperada, não sabia o que fazer. Sei que tempos depois me procurou acompanhada de alguém. Queria ver o Chico Xavier. Fui com ela e outro amigo, Pedro Leopoldo. A reunião do Chico já havia começado. Sentamos-nos ali. Passamos a assistir os trabalhos quando Chico recebeu uma mensagem, um poema que dizia logo assim: Alice, estás presente. E me foste infiel. Eu fiquei assombrado. Chico não sabia de nossa presença e não saberia que ali estava a esposa de Hermes Fontes que chegara do Rio de Janeiro. Ela caiu em prantos e saiu carregada, desmaiada do centro. Voltou amparada por nós e lavada em lágrimas. Impressionante. É com acento circunflexo extraordinário esse Chico Xavier, acrescentou finalmente o cronista Alberto Deodato. Sabe, disse ainda ele, segurando nosso livro nas mãos. Até hoje não me interessei por essas coisas. Quem sabe se agora, na velhice, vou me interessar. Sorrimos. E o resto do poema, professor, o que dizia? Dizia muita coisa, mas não me lembro mais. E o senhor não tem cópia dele? Não, não tenho, falou abanando a cabeça. Andou por aí, levaram embora, não sei quem levou. Olhou-nos de novo. Raneri, o Chico é um caso sério e impressionante. Impressionante. Deodato falou e repentinamente mudou de assunto. Eu fiquei pensando no poeta das apoteoses, na traição da mulher. Professor, acha que se essa mulher não tivesse se casado com Hermes, ele haveria de casar com alguma outra? Ele era tão feio. Centenas. Centenas. Ele ganhava bem, era do gabinete do ministro, muito inteligente, grande poeta. Muitas haveriam de querer. Fitei meio descrente. Hermes era feio, embora fosse uma inteligência fulgurante. Veio-me à memória o soneto recebido pelo Chico. Sou lavrador que fez, rude e besonho, a sementeira luminosa e rara do trigo louro e rútilo do sonho. Sonho lindo que nada se compara. Não reparou o labor triste e enfadonho, regou, chorando, a terra que lavrara, e de alma ingênua e coração risonho, esperou confiante o sol da seara. Passados os trabalhos e os tormentos, quando aguardava-me, jubiloso,
Numa grande esperança insatisfeita, eis que aparecem os arrasamentos, e o pobre, desgraçado e desditoso, perdeu tudo no instante da colheita. O poeta glorioso de Fonte da Mata, todavia, voltara da imortalidade como um pássaro branco que ressurgisse com as asas molhadas na neblina da noite. 73. A descida vibratória. Falávamos de Jesus Cristo. No céu, a lua ia alto. Pedro Leopoldo dormia na placidez das cidades humildes do interior. Talvez só Chico Xavier e os seus amigos conversassem àquela hora na rua deserta. Um cachorro passou procurando o que comer nos cantos das sarjetas do passeio. Olhou, por um instante, e foi embora. Chico falava e nós ouvimos. Jesus começou a descer vibratoriamente para vir à terra, 4.000 anos antes. Bem antes de Moisés. Ele já começara a descer. Descer, como, Chico? Sim, descer, reduzir a sua vibração. Os grandes espíritos para vir ao mundo gastam muito tempo reduzindo, diminuindo suas próprias vibrações. Jesus gastou 4.000 anos. Ficamos olhando Chico admirados e em nossa mente víamos o Senhor se reduzindo. Reduzindo, o sacrifício que ele fez foi muito mais do que pensamos, acrescentou o grande médium. A subida à cruz não foi tudo. Penetrar a atmosfera densa deste mundo é que foi talvez o maior sacrifício. O cachorro voltou no meio da noite. Chico falou muitas coisas de Jesus. Nós, todavia, entramos em profunda meditação em torno do ensinamento novo. O Mestre, para nós, avultava no tempo. Aquela preparação milenar confundia-nos o entendimento. Na verdade, disse ele, estarei convosco até o final dos séculos. E o apóstolo reproduziria as palavras do anjo que dissera, esse Jesus que estás vendo agora subir para o céu, voltará, um dia, do mesmo jeito. A palavra sagrada das Escrituras, contudo, registra ainda a sua volta ao nosso mundo. Estaria ele já aqui mesmo entre nós ou já recomeçara de novo a descida vibratória para vir ao nosso encontro? E nós, o que fizemos, até agora para ir ao encontro dele? A palavra do Chico na noite era como fagulhas de estrelas e cantava em nossos ouvidos a sua canção. Olhamos, mais uma vez a luz, a mesma luz que no dizer de Emanuel assistira do alto a marcha de todas as civilizações e iluminara Jerusalém, de cima, como testemunha muda, a passagem do Cristo pela terra. 74. Oscar Wilde. O tempo não apaga nossas lembranças, pelo contrário, acentua-as. Assim, como num céu límpido algumas nuvens escuras se tornam mais visíveis ou as estrelas que mais aparecem quanto maior é o negrume da noite. Desde criança gostávamos de dizer, eu sou Dorian Gray. Ficarei jovem até morrer. Chico nunca soube disso, no entanto, há mais de 30 anos nos saúda sempre assim, jovem, ó jovem. Como vai? Ó, jovem Ranieri. Antes éramos moço, quando nos conhecemos. Agora, temos os cabelos brancos e as sombras da noite da vida cobrem-nos a visão e apagam-nos a existência. Jovem. Ó, jovem, estranho, não acham? Eu também acho estranho. Cumprimento e sorriu, mas não me esqueço que sou Dorian Gray. Como é que ele descobriu isso? Sempre amei a literatura de Oscar Wilde. Espírito amigo que nos acompanhou durante muito tempo, o criador de Dorian Gray aparecia-nos na sua humildade do cárcere de Reading, lavando o chão do presídio e ouvindo o cântico dos condenados. Há mais alegria na prisão, entre os que perderam tudo mas não perderam a alma, do que no seio dos homens que ganharam tudo mas não têm coração. Parece-nos ouvi-lo ainda, curvado sob o peso da desgraça, com os olhos postos em Cristo. E vemo-lo, ainda, de olhos cheios de lágrimas com o pano de limpar as pedras nas mãos ensopadas e cheias de calos e sentimos-lo agora inspirando-nos as palavras que haveremos de escrever. Há mais amor no ato de dar do que de receber e ninguém compreenderá Jesus se não sofrer com ele.
Assim como o mendigo das ruas encontra Deus em sua misericórdia, nós também poderemos encontrá-lo num pedaço de pão. Há mais dor no olhar triste do condenado que vê o sol nascer atrás das janelas do que em toda a dor do mundo. Ouvimos-lo e lembramos do Chico. Alô, jovem. 75. Mil anos, padre. Em nossas conversas com Chico Xavier sempre me deixei impressionar pelos ensinamentos que jorravam de seus lábios. É natural que não seja possível reproduzir tudo o que ele fez e disse, nem o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escrevessem sobre ele. Poderíamos usar de novo essas expressões do apóstolo para com Jesus Cristo. Mas o ensinamento nós guardamos. Falávamos sobre reencarnação, sobre Lívia e Manuel, e também sobre Clóvis Tavares que fora, segundo Chico, o padre Flanagan, que aparece em Renúncia, como Chico. Então Clóvis foi padre Flanagan. Sim, 1000 anos permaneceu Clóvis na igreja. Agora que está saindo dela. Reencarnou 1000 anos seguidos como padre, esclareceu o médium. Ora, Chico, vou lhe dizer uma coisa. A primeira vez que ouvi e vi o Clóvis falando em Belo Horizonte, lembro-me que disse, esse homem é espírito de padre reencarnado. E tem mais, Chico, eu não acho que espírito que sempre reencarnou como mulher passe facilmente a reencarnar como homem. Creio que haverá necessidade de uma travessa ou passagem gradativa assim como o espírito de homem reencarnar como mulher. Você não acha? Acho que é uma grande aventura. Eu, por exemplo, é a primeira reencarnação de homem que tenho. A espiritualidade superior, quando eu fui reencarnar, estava preocupada com isso, achava que eu poderia fracassar. Há uma linha de reencarnação, acredito, da qual é muito difícil escapar. O espírito precisa de se preparar para isso. O ensinamento ficou no ar. O Chico sorria e tomava uma xícara de café, após ter servido os outros. Depois, deu uma gargalhada. Uai, Ranieri. Lei é lei, ninguém pode fugir dela. Os companheiros também riam. Estávamos na copa e a noite alta. A madrugada, companheira inseparável de Chico Xavier, vinha chegando iluminada pela luz suave da lua. Abri a janela, olhei o céu e vi as estrelas, as mesmas estrelas que brilharam nas noites de Jerusalém ao tempo de Jesus Cristo. 76. A luz. As ruas de Pedro Leopoldo esbatidas pela lua dormiam no silêncio da noite. Chico falava. A vivacidade de seu pensamento, a ligeireza e a profundidade de sua palavra dominavam-nos e atraíam. Atentos, ouvíamos sem um ruído, certos de que estávamos ouvindo a palavra do mais sábio dos homens. Os assuntos salteavam na sua boca e ao lado da história interessante e cristã vibrava um ensinamento filosófico ou atirado à científica. Emanuel e André Luiz alternavam-se em seus lábios. Ria alto às vezes e ponderava sério de repente. O pensamento saía-lhe medido e perfeito na frase harmoniosa. Estava gordo, enorme. Ficávamos admirados de sua vivacidade num corpo tão pesado. Parece que Chico olhou a lua porque disse de súbito, olhem, diz André Luiz que, o universo é luz coagulada apóstrofo. Fitamos o grande médium e lembramo-nos do grande espírito. Que expressão bonita, luz coagulada. Quem se lembraria neste mundo de dizer que o universo é luz coagulada? Em nossos olhos vimos um coágulo de luz que se transformava em mundos e estrelas. Que sabedoria em tão poucas palavras. O pensamento espiritual tem essas possibilidades. Chico sorriu para nós. Parecia nos ler o pensamento. É lógico que os espíritos não usam frases de retórica. Se André Luiz afirma que o universo é luz coagulada é porque mesmo. Nos tempos que se perdem no infinito de involução a luz por soberana vontade de Deus deve ter se coagulado no espaço para dar nascimento aos mundos. A ciência do homem ainda muito pouco conhece a propósito dos seres e das coisas. A ignorância da humanidade é profunda e imensa. Iremos,
é certo, avançando cada dia em conquista da luz e da verdade. Contemplamos de novo o bom amigo e vimos um de seus olhos quase cego recoberto por tênue película esbranquiçada. Ele, no entanto, mergulhava o olhar pensativo nos véus da noite, buscando talvez, como nós, entender mais as origens das origens. Contudo, parecia-nos sentir atrás de tudo isso a sombra enorme de Deus. 77. Visita de Mineiro. Recebemos o recado. Um moço de Minas virá visitá-lo, amanhã, sábado, disse meu filho. Não me lembro o nome, telefonou. No dia seguinte cedo, batia à nossa porta um homem com cara de nortista. Você é nortista? Não, sou um mineiro de Sete Lagoas. José Agostinho Soares. Olhamos o rapaz, simpático. Mandamos entrar. Viera numa hora difícil de nossa vida. Não podíamos convidá-lo para almoçar em casa e não tínhamos dinheiro para levá-lo conosco a um restaurante. Iríamos ficar 2 meses sem receber vencimentos e já estávamos no fim do 2º mês. Um amigo nos dissera na véspera com ar de brincadeira: você é o único homem que saiu pobre de uma prefeitura. Não soube roubar nem na prefeitura e nem em lugar nenhum, lhe respondemos. Nunca aprendemos. Mas Deus ajudará. E se a coisa ficar muito dura, tirarei empréstimo no banco. Mas você terá que pagar juros. Sim, terei que pagar juros. Mas não tem outro jeito. Todos riram. Eu fiquei sério. O negócio estava ficando preto. Agora ali estava com Zé Agostinho e mais tarde também viria um médico amigo que eu não poderia convidar para almoçar e precisava de convidar. Conversamos umas 2 horas. O homem viajara 14 horas para falar conosco. Muita bondade. O que fazer? Conversamos lá no meio do caminho. Falamos de Chico Xavier. Conhecia bem Pedro Leopoldo e o Lico e uma porção de gente ligada ao Chico. Interessou-me logo. O faro de jornalista atirou-me no seu encalço. Ali estava alguém que poderia me ajudar a pesquisar Chico Xavier. De fato me contou muita coisa que iremos aproveitar no decorrer dos volumes que se seguirão, mas aqui aproveitaremos 2 pequenas histórias. Disse o José Agostinho que morava em frente à casa do Chico Pedro Leopoldo uma senhora chamada Dona Laura, que fora quem o recebera nos braços em seu nascimento. Essa senhora morreu há uns 4 anos e viveu nos últimos tempos na casa de Lucila, irmã do médium. Dizia Dona Laura que Chico nascera com uma mancha no peito, consequência do fato de que Maria João de Deus, mãe do Chico, trazia sempre uma lata de talco de latão no peito. Era crença dela. Assistirá também à morte de Maria João de Deus e foi quem deu o primeiro banho no Chico. Quando o médium trabalhava no armazém em Pedro Leopoldo, ela pedia a ele que escrevesse suas cartas. Chico escrevia ela em troca, espontaneamente, lhe dava um prato de doce. Afirmou Dona Laura ao Zé Agostinho que o Chico comia tudo, lambia o prato e lambia os beiços. O José Agostinho, quando esteve com o Chico, lhe relatou o fato e perguntou se era verdade. O Chico confirmou, mas disse: José Agostinho, era fome. Era fome. Rimos com o visitante. Era típico do Chico modo de falar e ficamos imaginando aquela mulher feliz e pobre que era Dona Laura e que recebera um príncipe espiritual nos braços ao nascer na terra. Lembramo-nos até o velho Simeão no templo de Jerusalém recebendo Jesus Cristo nos braços e dando graças a Deus por lhe ter o Senhor permitido que não partisse para o outro mundo antes de vir o Salvador. Os olhos de José Agostinho riam para nós. Contamos-lhe também algumas particularidades interessantes do Chico pedindo-lhe que não contasse para ninguém e ele, também feliz, nos relatou outra história. Chico encontrou um bêbado na rua e este lhe pediu um passe. Chico olhou-se e viu que ele queria era beber e lhe respondeu dando-lhe uma moeda. Vai, toma outra se você melhora. Não adiantava passe. A situação do homem era de delirium tremens.
Há muita gente que nega uma moeda ao miserável alegando que o que ele precisa é de evangelho. Nós aceitamos a tese de que para quem tem fome material, primeiro pão, depois doutrina. Ninguém aceita evangelho com barriga vazia. Só Francisco de Assis, mas acontece que ele também era o evangelho vivo. 78. Vibração. Logo no início de nossa amizade com Chico Xavier, estávamos desenvolvendo nossa mediunidade, espontaneamente, em diversos campos, e vibrações estranhas nos percorriam o organismo. Assim, sentíamos vibrações elétricas ou eletromagnéticas que nos percorriam o corpo. Na cabeça, na espinha, nas faces, mas de modo especial, nas mãos. Uma rede eletromagnética dentro, fora, e em volta das mãos, no momento que concentrávamos. Concentração simples, apenas do pensamento. Fixamos a mente na mão ou nas mãos e imediatamente a rede eletromagnética se formava, como ainda se forma hoje com mais intensidade, a qualquer momento, andando, falando, conversando, etc. Se concentrávamos nosso pensamento na face, no rosto, logo a rede aí se formava. Colocando as mãos na mesa transmitíamos ela um certo rumor, que qualquer pessoa poderia ouvir desde que pusesse o ouvido colado à mesa próximo onde estava a mão. Se movimentávamos o pescoço virando a cabeça de um lado para outro, esse rumor com enorme intensidade aparecia e se fechássemos as mãos ouvíamos rumores dentro dela e nela com prodigiosa força e altura. Hoje, a intensidade é muitas vezes maior. Naquela época começava a aparecer e nos convocava para uma pesquisa pessoal. Os espíritos nada diziam ou diziam que era assim mesmo, que tudo estava certo, que não me preocupasse. Mas eu me preocupava com uma compreensível curiosidade. Estando quase semanalmente com o Chico, lhe perguntamos sobre o assunto. Ele nos olhou e disse: Ranieri, isso é o seu perispírito que está se materializando. E imediatamente colocou sua mão espalmada em nossa testa. Logo, declarou: você está muito forte. Estávamos na casa de sua irmã Luísa e íamos dormir em casa dele aquela noite. Procuramos mais alguns esclarecimentos sobre o assunto, mas ele não nos deu e tivemos através dos anos, que aprender por nós mesmos. Não esquecemos, contudo, as suas palavras: Ranieri, é o seu perispírito que está se materializando. Aquilo nos deu, na época, o que pensar. Queria dizer que o nosso perispírito mesmo estando encarnado pode se materializar. A afirmativa era interessante, porque não só se materializava como também a gente mesmo percebia e sentia fisicamente o perispírito como era o meu caso. Se ele dissera isso é porque com ele também se der o mesmo. Ele contudo não me dera oportunidade de maiores esclarecimentos. Não entendi porque não se aprofundou melhor no assunto de modo a me permitir maior conhecimento desde logo. Que Chico compreendera o fenômeno não havia dúvida que compreendera e o que dissera fora definitivo. O perispírito estava se materializando. Isso pude comprovar cada vez mais no correr dos anos. Naquele tempo estranhei também porque ele precisara colocar a mão em minha testa para sentir a força da vibração. Assim, nem tudo lhe era dado ver espiritualmente. Porque se o fosse ele teria visto sem necessidade de medir com a mão. A atitude dele me esclarecia por outro lado que tocando na pessoa ele teria a possibilidade de sentir a frequência da vibração, fato que já nos era de certa forma quase comum a nós mesmos. O acontecimento, porém, ficou gravado em minha memória, como fato precioso e importante no estudo da mediunidade. 79. Sobre o materializações. O encontro de Peixotinho com o Chico foi encaminhado por nós. O médium de materializações mais extraordinário do mundo conheceu-nos no Rio de Janeiro e pediu-nos que o encaminhássemos ao Chico. Enviamo-lo Jair Soares e de lá Pedro Leopoldo. Algumas reuniões de efeitos físicos se realizaram com a presença do Chico e a nossa ida depois,
O Peixotinho passou a se hospedar com o Chico em sua casa quando ia a Pedro Leopoldo, o que fazia 1 ou 2 vezes por ano. Ficava ali muitos dias. A mediunidade do Peixotinho era maravilhosa. Há pouco tempo conversávamos com o Chico. Ele nos disse com admiração e saudade: Ranieri, mediunidade de materializações igual a do Peixotinho não aparece mais no mundo. Você acha? Perguntamos. Pode ser, retrucou, mas é muito difícil. Ficamos pensativos e respondemos: para Deus nada é impossível. Isso é verdade, disse ele, mas é muito difícil mesmo. Vê-se por aí a admiração e o respeito que ele sempre teve pelo Peixotinho. As páginas 75 do livro de Elias Barbosa, No Mundo de Chico Xavier, encontramos estas respostas dadas por Chico Xavier, o entrevistador. Você, em seus 4 decênios de trabalho medianímico, veio a conhecer muitos médiuns de efeitos físicos. Qual deles mais o impressionou? E Chico responde: sim, alguns. Guardo excelentes lembranças de todos os companheiros da mediunidade de efeitos físicos, mas um deles ficou de maneira especial em minha lembrança: o nosso irmão Francisco Lins Peixoto, mais conhecido pelo nome afetuoso de Peixotinho, desencarnado em 1966. Nas reuniões a que assisti na companhia dele, presenciei não somente admiráveis fenômenos de materialização, mas também muitas curas de doentes através do processo de socorro que os amigos espirituais nomeavam como sendo transfusão de células. Nós fomos por um certo período presidente do Grupo Espírita André Luiz, Geal, do Rio de Janeiro, onde trabalhava o Peixotinho e éramos amigo muito íntimo dele. Estávamos reunindo material para um livro, por solicitação dos espíritos, e aproveitamos também as fotografias e outras peças, assim como o assunto dos fatos ocorridos em Pedro Leopoldo, com Chico Xavier. Pronto o livro, Materialização Luminosas, entregamo-lo à livraria LAC. Chico, interessadíssimo, havia feito uma declaração no verso de cada fotografia a pedido nosso. Com essas fotografias ocorrera até um fato de certa forma pitoresco. Assim que as fotografias me foram entregues, e algumas o foram pelo próprio Chico, fui a Pedro Leopoldo mostrar ao Chico as que ele ainda não vira reveladas. Natural que todos que estavam no centro se interessassem, e o Chico, preocupado, me disse assim: Ranieri, cuidado com essas fotografias que as trevas estão interessadas em destruí-las. Assustei-me um pouco, mas não poderia ser indelicado com aqueles que iam tirando as fotografias das mãos do Chico para vê-las também. Todos aglomerados, comentando, quando de repente o Chico perguntou: onde estão as fotografias? Procurei-as aflito, mas não estavam mais. Saí pela rua e vi que debaixo de um poste de iluminação pública um homem olhava interessado as fotografias. Estava a uns 100 metros do centro espírita. Aproximei-me cauteloso e pedi-lhe a devolução. Olhou-me espantado e vi em seu olhar a dúvida: devolveria ou não? Parece-me, no entanto, que Emmanuel estava conosco e influenciou porque nos entregou, devagar, mas entregou. Voltei com elas presas nas 2 mãos e com a face fotografada oculta no meu peito para que ninguém viesse pedir para ver. O homem era um embriagado, obsediado. Contei o fato ao Chico e ele reafirmou: as trevas querem destruí-las. Inclusos no livro, foi este para a livraria editora. Passou-se um ano, voltei a Pedro Leopoldo e o Chico me perguntou pelo livro. Respondi-lhe que estava com o editor e ele ficou satisfeito. Isso foi por volta de 1950. Passamos alguns anos sem voltar a Pedro Leopoldo. Depois disso, 4 anos depois, estando ali, Chico nos perguntou de novo: Ranieri, como vai o livro sobre as fotografias de materializações do nosso Peixotinho? Muito naturalmente lhe respondemos: Chico, acho que nós fizemos o que tínhamos que fazer. Assistimos às reuniões, acompanhamos o médium,
Reunimos o material todo e escrevemos o livro. Entregamos tudo prontinho ao editor só para publicar. Você não acha que agora a missão de publicá-lo e divulgá-lo é do editor? Penso que nós não temos mais nada com isso. Chico olhou-nos seriamente e disse: Ranieri, você está enganado. Disse Emanuel que a responsabilidade é sua, até o livro ser publicado, aparecer nas ruas e nas livrarias e até depois disso enquanto você viver. Falou ele para você procurar o Batista Lino e conversar com ele e fazer o força para o livro ser publicado. A espiritualidade superior está muito interessada na divulgação dessa obra. Meu filho, cabe ao autor ou ao coautor a responsabilidade de providenciar a divulgação de suas obras. Fitei o Chico surpreendido. Uai! Pensei que fosse diferente, que o editor tivesse a missão de publicar e responderia no mundo espiritual se o fizesse ou não. Chico riu bondosamente. Não, Ranieri, você é como se fosse o pai ou a mãe do livro. Vai atrás dele e lute para publicá-lo. Todos que escrevem ou realizam obras têm obrigação espiritual de acompanhá-las até o fim. Voltei, fui a São Paulo, procurei o Lino e contei-lhe a história e o que dissera Emanuel pelo Chico. Um ano depois, o livro foi publicado e alcançou grande sucesso. Ficara 5 anos na livraria editora aguardando que eu tomasse providências enérgicas para sua publicação. Isso, entendo que é lição para todos, escritores, médiuns, compositores, pintores espirituais, etc. etc. A luta é de cada um. Naturalmente Deus ajudará e os espíritos também. A cada um segundo as suas obras, diz o Senhor. 80. Peixotinho e Chico Xavier serão estudados em capítulo especial que virá no volume Mediunidade Gloriosa, que será o trabalho que tratará nesta série da mediunidade de Chico. No entanto, poderemos dizer alguma coisa das relações de Peixotinho com o Chico como nota incerta neste volume. Chico sempre demonstrou o maior interesse pelos fenômenos de efeitos físicos, quase se poderia dizer um interesse apaixonante, profundo. Vejamos as perguntas que lhe fez Elias Barbosa, página 76 de No Mundo de Chico Xavier. Qual a opinião de Emanuel sobre os fenômenos de materialização? E Chico respondeu, diz nosso benfeitor espiritual que eles são sempre respeitáveis onde quer que apareçam e que não somente servem como elementos de base à convicção na imortalidade da alma, como também e, principalmente nisso, nos trabalhos de auxílio à saúde humana. Sabendo nós que Emanuel não permitiu a você o desenvolvimento mais amplo de suas faculdades mediúnicas de efeitos físicos, queria isso dizer que ele, o nosso amigo espiritual, é menos favorável ao serviço de materializações? Não. O raciocínio não é claramente este. Emanuel considerou quando eu me achava no desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos que não convinha o meu afastamento, mesmo parcial da psicografia, e que, por isso, aconselhava o encerramento de minha experiência nesse sentido. Acrescentou que o serviço do livro mediúnico, em que me encontro, é também tarefa de materialização, a materialização dos pensamentos do mundo espiritual. Na sua experiência mediúnica, você acredita que nós, os espíritas, podemos provocar os fenômenos de materialização? Provocar, não, mas devemos estudá-los onde surjam e, se possível, orientá-los nos serviços de cura, em favor dos nossos irmãos doentes, porque assim, eles auxiliarão, de uma só vez, aos enfermos do corpo e os enfermos do espírito, que ainda se vejam órfãos de fé na vida além da morte. Vê-se, por aí, o respeito e o interesse do Chico pelos fenômenos de materialização de espíritos. Quando apareceu o Peixotinho, Chico acompanhou-lhe os passos, mesmo porque a Revista Internacional do Espiritismo em colunas assinadas por Amadeu Santos passou a publicar-lhe os relatos das sessões de efeitos físicos, que eram realizadas no GEAL, a Rua Moncorvo Filho, no Rio de Janeiro.
O interesse do Peixotinho de visitar o Chico encontrou imediata receptividade do médium de Pedro Leopoldo. Peixotinho foi ali numerosas vezes e foi com carinho que Chico o recebeu e esteve presente às suas reuniões. Ficava hospedado em casa do Chico e geralmente levava com ele mais pessoas. Estivemos lá algumas vezes juntos, comparecendo às reuniões onde muitos espíritos foram fotografados, inclusive como foi o caso do Camerino, no próprio quarto do Chico. A espiritualidade fazia restrições rigorosas de alimentação, fumo, carne, álcool, etc. E Chico sempre acatou-lhes a disciplina para si e para aqueles que compareciam aos trabalhos. Peixotinho era criatura simples, bondosa e humilde, de modo que os dois se deram bem. Nós acreditávamos e acreditamos ainda hoje que o Chico cooperava com sua mediunidade de efeitos físicos com o Peixotinho na produção dos fenômenos. Sempre admitimos isso, até que tivemos certeza absoluta. Peixotinho permanecia por dias e dias na residência do Chico. Geralmente, antes das entidades se materializarem, Chico já anunciava a presença delas na reunião, dizendo-lhes até o nome e como estavam vestidas ou como se apresentavam. Às vezes recitava versos do Zé Grosso antes que este se materializasse, dirigidos ao auditório ou a alguém presente. Depois, o espírito se materializava. Entrosados com Peixotinho e Chico, estivemos todos nós do grupo Sheila de Belo Horizonte e do André Luiz do Rio de Janeiro. Chico sempre fez do Peixotinho as melhores referências e comentava com entusiasmo as materializações dos espíritos e outros trabalhos por eles produzidos. Foi, realmente, essa, uma fase áurea dos trabalhos de materialização de espíritos no Brasil. O encontro dos dois grandes médiuns produziu resultados que só serão devidamente avaliados no futuro. O número de espíritos que se materializavam numa só sessão era muito grande. Por exemplo, assistimos sessões com eles em que se materializavam uns juntos com os outros ou seguidamente: Araci, Heleninha, José Grosso, Garcês, Sheila, Maria João de Deus, Fidelo, Frites, Fidelinho, e outros. Realmente, espantosa relação. Além disso, escreviam por escrita direta ou produziam peças de parafina. Chico prestigiou a mediunidade do Peixotinho e testemunhou-a como se pode ver em nosso livro Materializações Luminosas. É digno de nota salientar-se o fato de terem sido em Pedro Leopoldo tiradas as fotografias de Ana e do José Carlos Augusto Lacerda, as duas mais belas fotografias de espíritos materializados no Brasil, juntamente com o espírito Rachel, pela mediunidade de Ana Prado. Essas visitas do Peixotinho ao Chico se prolongaram por muito tempo, e só nos últimos tempos é que os dois médiuns espaçaram seus contatos. Provavelmente porque Peixotinho iniciou suas viagens ao norte, especialmente ao Ceará, sua terra, onde, parece, encerrou os seus dias produzindo os mais belos fenômenos. Grande amigo de todos nós, Peixotinho deixou-nos sua obra de beleza e imortalidade e tornou-se para sempre uma figura inesquecível. Nele aurimos nossos mais profundos sentimentos de compreensão e entendimento com o mundo espiritual. Nele, Jesus, através de seus mensageiros, esteve presente em toda a sua glória. 81. Este livro é um livro escrito com o coração e com a memória. É o livro do amigo, do companheiro e do irmão. São simples recordações de um grande homem que vive entre nós e não segue uma ordem cronológica. Recordações não obedecem à cronologia nem à lógica. De repente, a claridade do sol batendo na folhagem multicolor, lembra-nos um fato. Nosso pensamento volta no tempo. Às vezes sorrimos, outras vezes, choramos. Algumas, invade-nos o entusiasmo, outras assalta-nos a saudade. Não há lógica na recordação. Recordar é viver. Vive-se por momentos e revive-se apenas na retina do tempo.
Terminara meu curso de Direito e procurava situar-me no mundo, porém muito desinteressadamente. A mediunidade de psicografia explodira-nos de repente e estávamos empolgados com a espiritualidade. Recebíamos mensagens de muitos espíritos e entre eles Oscar Wilde, Voltaire, Charles Baudelaire, Altino,